Olá, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Cintia Esteves, especialista em dados e em gestão de pessoas, também mentora de carreiras. Estou aqui para compartilhar mais um pouquinho aí nesse segundo episódio sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. No episódio passado, da gente recapitular rapidinho, se você está acessando primeiro esse episódio, a gente falou sobre a lei, sobre o que é dado pessoal e suas classificações, sobre o que é dado sensível e os cuidados que você precisa ter aí, principalmente na hora de currículos, e os agentes de tratamento. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Volta lá para você entender tudo direitinho, tá bom? Hoje nós vamos começar falando aí, na verdade, das bases legais para a coleta de dados pessoais. O que que isso significa, Cíntia? Significa que todo documento que eu vou colocar no meu sistema ou que vai ter no meu formulário, eu tenho que ter uma base legal que é a justificativa pela qual eu utilizo para coletar esse dado. Até um tempo atrás, antes da criação dessa lei em 2018, era normal, vamos criar um formulário de coleta de informações, vamos pegar o máximo que der. Agora não, agora você tem que ter uma base legal e justificar por que que você precisa cada um desses dados. Então vamos lá. Primeiro, a base legal, mediante o consentimento do titular. Ou seja, eu chego e falo, Cíntia, eu não preciso coletar sua data de nascimento, mas eu gostaria. Você me dá o seu consentimento? Eu, como titular, eu posso dar esse consentimento ou não. E essa base, um ponto importante aqui, esse consentimento, o titular pode revogar esse consentimento. Então, é uma base legal que a gente pode sim utilizar, mas que a gente tem que ter muita atenção para manter esse histórico de quando o titular deu o consentimento e se houver uma revogação, quando essa revogação ocorreu, e se ele voltar a dar esse consentimento, a gente precisa ter. Então, é uma base que a gente pode ser utilizada, é uma base forte, mas que ela tem que tomar esse cuidado, porque o titular ele pode revogar esse consentimento. Segunda base legal, cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador. Lembra do meu exemplo da semana passada? Se eu estou fazendo um cadastro para fazer uma compra na Amazon, a Amazon é a controladora da minha informação. Pode ser que eles tenham uma obrigação, pode ser não, com certeza eles têm obrigações legais para cumprir, e por causa dessas obrigações legais, eles precisam de coletar alguns dados meus. Por exemplo, o número do meu CPF. Quando eu faço uma compra, ele precisa emitir uma nota fiscal e essa nota fiscal tem que estar vinculada ao meu CPF. Então, a base legal que ele vai utilizar é o cumprimento de obrigação legal. Terceiro, para execução de políticas públicas. Então, se tem alguma política pública que obriga que o meu controlador capture esse dado, ele vai utilizar essa base legal de políticas públicas e no documento dele, que ele vai ali justificar cada dado pessoal que ele está coletando, ele vai falar qual que é a política pública que ele está atendendo para utilizar essa base. Quarta base legal, são 10, tá, gente? Quarta base legal, realização de estudos por órgãos de pesquisa, tá? No geral, é legal guardar esse dado anonimizado, tá? Mas somente órgãos que fazem pesquisa, tipo IBGE, IBOP, podem utilizar essa base legal. E a orientação é que guarde esse dado de forma anonimizada. Mas se não conseguir, ele pode usar essa base legal, tá bom? Quinta base legal, para execução de contrato ou de procedimentos preliminares. Se eu vou alugar um imóvel, na hora do contrato eu tenho que dar uma série de documentos e antes de eu alugar eu tenho que dar um pool menor de documentos para que a imobiliária avalie se eu estou dentro do perfil que precisa para alugar aquele imóvel ou não. Em hipótese alguma, eles podem pegar por fontes terceiras ou me pedir informações se eu não tiver. Então, assim, essa questão de a pedido do titular, ela é super importante. Sexta, para exercício em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, eu estou envolvida como testemunha, como alguma coisa dentro de um processo. Então, eles podem coletar os meus dados pessoais devido a esse processo. Sete, proteção à vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro. Então, proteção à vida. Essa base legal, gente, quando teve aquele acidente em Brumadinho, as operadoras de telefonia tiveram que fazer um levantamento de várias pessoas por geolocalização para ver se
encontrava, né, os desaparecidos. Então, essa foi a base legal utilizada para capturar as informações daquelas pessoas sem o consentimento deles. E incolumidade física. Na verdade, incolumidade física foi essa questão de Brumadinho. A proteção à vida foi muito utilizada na época da pandemia do Covid, para ver a movimentação das pessoas, se estava tendo circulação, se estava tendo a aglomeração de pessoas em algum momento. Então, utiliza-se essa base legal para acessar a geolocalização das pessoas e fazer esse monitoramento. Oitavo, para a tutela de saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridades sanitárias. Então, se você sofreu um acidente, sentou vai fazer algum procedimento cirúrgico, essa é a base legal utilizada. Nona, que é a penúltima, para atender o legítimo interesse do controlador. Ou seja, o controlador lá, o marketplace, entende que é legítimo interesse dele coletar um dado. Tem um relatório que precisa ser feito para justificar. Mas, gente, a minha dica é não utilize essa base legal. Por quê? Porque ela sempre vai ser questionável. O legítimo interesse do controlador, ele pode ser questionado. Então, eu, quando estou fazendo processos de adequação de LGPD, fui responsável pelo processo de adequação na época do LGPD de duas empresas. Então, eu não utilizava essa base legal. Por quê? Porque ela é frágil. Ela pode ser contestada. Em vez de eu usar o legítimo interesse, eu usava o consentimento do titular, embora eu tivesse todo aquele trabalho de guardar o histórico. Décima, base legal para coleta. Proteção ao crédito. Então, imagine que eu vou fazer uma compra e as pessoas precisam garantir que eu vou ter como pagar, ou que eu não dei o meu consentimento para me acionarem de um banco, de uma loja, mas eu estou em débito com eles. Então, eles podem usar essa base legal para falar: acessamos o seu telefone, estamos entrando em contato por causa da base legal de proteção ao crédito. Então, essas são as bases legais para quem está do lado de quem está ali no processo de adequação de LGPD, precisa seguir para poder coletar os dados dos titulares. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se não tiver, manda dúvida que a gente vai respondendo. Agora a gente vai falar, gente, dos direitos dos titulares, dos nossos direitos como pessoa natural, pessoa física. São 9 direitos que a gente tem. Primeiro, confirmação da existência de tratamento. Eu recebi um e-mail de uma empresa XPTO, mas eu não me recordo de ter passado nenhuma informação para eles. Então, eu posso sim entrar ou em um canal de atendimento deles, ou mandar um e-mail para um contato que tenha, ou para o próprio DPO, porque o e-mail do DPO, que é o encarregado de dados, né? DPO é da sigla em inglês, o e-mail do encarregado de dados tem que estar publicado na página deles em qualquer empresa que você precisa, você tem que falar: eu preciso saber o e-mail do encarregado de dados, que eu preciso saber exercer os meus direitos como titular de dados. Então, primeiro direito, a confirmação da existência do tratamento de dados. O segundo é ter acesso aos dados. Isso quando eu estou fazendo processo de adequação ou quando eu estou trabalhando à frente dos times de tecnologia que fazem a implementação dos sistemas, eu falo: gente, deixa isso para a pessoa conseguir entrar, logar e ter acesso a todos os dados, que ele já tem tudo isso. E a gente não precisa ter uma equipe especificamente para atender isso. Então, ter acesso aos dados. Terceiro, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Se eu entrar em contato com a empresa, eu preciso saber: você tem meus dados? Quais são os dados que você tem? Eu preciso saber, eu tenho direito a ter acesso a isso. E eu posso pedir para corrigir, tá? Porque pode estar incompleto, desatualizado, o que for. Quarto, anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários. Imagina, no passado, eu falei, não sei se foi nesse episódio de hoje ou se não foi no passado, foi no de hoje, por causa das bases legais. Teve dado meu coletado que hoje eu olho e falo: não faz sentido você ter esse dado. Então, eu posso pedir para anonimizar, que é aplicar uma criptografia no dado. Eu posso pedir para bloquear aquele dado para que ninguém veja, ou eu posso pedir para eliminar aquele dado. Não eliminar o meu cadastro, eliminar o dado que é desnecessário. Quinto,
Eu posso pedir a portabilidade dos dados para outro fornecedor de serviço ou do produto, mediante uma requisição expressa que eu tenho que fazer, tem que ser formal, não é liguei e pedi, não. Tem que ter protocolo, tem que ter tudo direitinho, ficar registrado de acordo com o que a NPD vai regulamentar. Lembrando lá do primeiro episódio, a NPD é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o que regulamenta toda essa parte aí de dados pessoais, observando segredos comerciais e industriais. Eu não posso também solicitar coisas que vai expor a empresa que eu tô pedindo o meu dado. Eu só tenho acesso ao meu dado, não a questão de segredos comerciais e industriais. Sexto direito que eu tenho como titular: eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do titular. Gente, isso aí, esse sexto direito, eu acho que ele é o campeão, porque assim, todo mundo que tem dor de cabeça com alguma empresa, a primeira coisa que fala é: eu conheço meus direitos, a LGPD diz que eu posso pedir a eliminação dos meus dados pessoais. Sim, é teu direito, você pode. No entanto, o seu direito, ele não sobrepõe as obrigações legais que a empresa tem. Então, se eu faço uma compra em um site, fico aborrecida com o site, ou porque não me entregaram, ou entregou um produto errado, enfim, tipo uma dor de cabeça qualquer. E aí, por vingança, eu vou lá e peço para a empresa que eu quero exercer o meu direito de exclusão dos meus dados. A empresa, ela não obrigatoriamente tem que excluir naquele momento. O que a empresa precisa, sim, é ter todo o procedimento logado, protocolado de quando eu pedi, qual é a análise que eles fizeram dos meus dados. Se for possível da eliminação dos dados, eles são eliminados e eu recebo a devolutiva que os dados foram eliminados. Caso contrário, eu tenho que receber de Cíntia. Infelizmente, nesse momento, não podemos proceder com a eliminação dos dados por causa dessas bases legais aqui, e a empresa tem obrigações legais com outras coisas. Se eu fiz um pedido hoje, a empresa precisa manter pelo menos 5 anos os meus dados ali. Ele não pode simplesmente apagar porque eu pedi. Então, mas eu, como foco de LGPD, eu preciso ter tudo isso documentado. Por quê? Porque se o titular de dados acionar a NPD, abrir um processo contra a minha empresa, eu tenho que falar sim, é procedente que a Cintia pediu a eliminação dos dados dela, o protocolo gerado foi o número tal, foi na data tal, ela teve a devolutiva nesse outro dia, e foi justificado porque que ela não poderia ter, naquele momento, os dados dela eliminados, e foi passado o prazo para que ela retome com um novo pedido, porque a partir de tal dado, o dado dela vai ser elegível a ser eliminado desde que ela não contraia, dentro desse período, uma nova obrigação legal. Então, gente, é muito importante para quem trabalha com a LGPD deixar tudo isso documentado. Pode ser que o seu dado seja eliminado, sim, porque é um direito seu, mas se não for, a empresa tem que te dar um retorno e deixar isso tudo armazenado, seja em sistema, seja de forma física, num caderno de registro, o que aconteceu e quando foi dado o retorno para o cliente, tá? Muito importante isso, não esqueça. Voltando aqui, sétimo direito dos titulares. Informações das entidades públicas e privadas com as quais o controlador compartilhou seus dados. Vou usar de novo o exemplo lá do primeiro episódio que eu fiz o meu cadastro na Amazon. Quando eu faço o cadastro, eu posso comprar um produto que é comercializado direto pela Amazon ou por outros fornecedores. Então, o direito meu é entrar em contato com a empresa que eu fiz a compra pela Amazon. Quais foram todas as empresas pelas quais você compartilhou os meus dados? Quais são os fornecedores dos pedidos que eu tenho? Ou tem empresa de e-mail marketing, tem outras empresas que, por exemplo, proteção ao crédito, pode ter outras como é que está o nome aqui? Entidades públicas ou privadas que ele teve que compartilhar o meu dado. Então, um direito meu é solicitar essa informação e ter de volta. Uma dica que eu dou: quem tem e-commerce, marketplace, já deixa um relatório pronto disso, gente. Até na mão do cliente, quando entrar no perfil dele, tem um perfil lá, proteção de dados, com quem seus dados foram compartilhados. E já traz a listagem toda ali. Só vai precisar entrar em contato se for não foi um fornecedor, foi alguma outra coisa que também, se for padrão, você já deixa ali listado, tá bom? Porque aí você automatiza isso, não tem que ficar tendo uma equipe específica, porque já é um custo maior para você
E se isso for feito de forma manual, você pode ter uma probabilidade maior de erro. Então, automatiza, gente, é a solução. Oitavo direito do titular de dados: informações sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e as consequências da negativa. Então, eu estou fazendo o meu cadastro e eu falo, eu não quero passar qual é a minha data de nascimento para a Amazon. Às vezes aquilo ali é um dado obrigatório. Qual é a consequência? Ele tem que ter documentado na política ali dele de uso da plataforma qual que é a consequência do dado. Às vezes a consequência é não tem como prosseguir com o seu cadastro. Ah, eu não quero informar o número do meu CPF. Tudo bem, mas você não vai conseguir realizar um pedido, essa é a consequência. Tem que estar muito claro na política. E quem tiver fazendo o processo de adequação e revisando tudo isso, a minha dica é: pega essa lista de direitos e olha na sua política se ela está respondendo cada um desses direitos. Se não tiver, faz uma revisão já de uma nova versão. E o oitavo não, minto, o nono direito do titular de dados é a revogação do consentimento. Lembra do sexto direito que eu falei, olha, eu quero meu dado deletado e eu não, se não for possível, eu posso pedir a revogação do consentimento, tá bom? Então, já que eu não posso deletar, o meu dado tem que ficar ali, eu quero a revogação do meu consentimento, porque eu não quero receber mais e-mail marketing, eu não quero mais receber nada. Então, meu dado vai ficar aí. Eu sei que você tem uma obrigação legal, mas eu quero exercer a, o direito aí à revogação do consentimento. Beleza? Vamos agora para a hipótese de término de tratamento de dados. Primeira hipótese de término de tratamento. Eu tenho 4 hipóteses para tratamento. Primeira dela, a finalidade foi alcançada ou os dados deixaram de ser necessários. Então, se a minha hipótese foi, se a minha finalidade foi alcançada, eu não tenho mais necessidade de reter aquele dado. Era muito comum, até algum tempo atrás, o dado pessoal dos clientes ficavam ali ad eterno. Então, assim, atingir o meu objetivo, eu não tenho mais por que manter ele. Então, essa é uma das hipóteses de termo, tá? Ou a finalidade alcançada, ou é um dado que eu não utilizo mais no processo. Lembra de um dos direitos que eu, como titular, podia pedir para eliminar os dados que eu acho que são desnecessários? Essa é uma hipótese de tratamento também para o controlador. E o bom controlador, ele vai olhar isso aqui e vai falar: esse dado eu não preciso mais dentro da minha base, eu vou eliminar ele. Notifica todos os titulares: olha, verificamos, não temos mais necessidade, estamos te informando que a gente está eliminando por não haver necessidade. Só vou manter os seus dados aqui pessoais que realmente fizerem sentido aí ao meu negócio. Segunda hipótese de términos de tratamento de dados pessoais: o fim do tratamento do dado. Gente, até hoje eu não vi nenhuma política de, de utilização de plataformas online que me forneça o término do tratamento do meu dado. Se alguém tiver aí, manda para mim que eu realmente quero ler essa política. Porque, no geral, eu tenho dados clientes ativos e clientes inativos. Nunca vi uma empresa que elimine de livre e espontânea vontade os dados de cliente inativo. Porque, no geral, é uma tentativa ali de ver, de fazer, verificar o cliente que foi reativado. Então, assim, eu nunca vi, mas é uma hipótese, tá? Você ter a política de tratamento e ter ali, olha, os seus dados serão preservados dentro das nossas bases durante 6 anos e, findado esse prazo, sem nenhuma operação comercial, a gente vai finalizar. Se alguém tiver, por favor, marca para mim aqui onde tem, porque eu gostaria bastante de ver essa política aí e, se possível, conversar com o encarregado de dados que gerou isso para te fazer esse benchmark aí, porque eu gosto muito de conversar com as pessoas. Terceira hipótese de fim, por comunicação do titular, inclusive no exercício do seu direito de revogação de consentimento. Lembra? Resguardando o interesse público. Então, ou seja, eu, titular, mandei lá, falei: olha, elimina, revoga o meu consentimento, eu não quero mais os seus dados. Se não tiver nenhuma obrigação legal, o dado pode ser eliminado ou o consentimento revogado, tá bom? E quarta e última hipótese, por determinação da ANPD. A Agência Nacional de Proteção de Dados teve algum problema, teve algum incidente de dados dentro dessa companhia, uma das penalizações pode ser a eliminação desses dados. Então, se houver alguma violação e a ANPD achar que faz sentido, ela tem essa disposição, ou por alguma outra lei que venha a surgir, que fala: olha, a partir de hoje não vai poder, você tem um prazo de X tempo aí para
para se readequar a essa nova diretiva aí da NPD. Gente, segundo episódio que eu tenho aí de LGPD, espero que vocês estejam gostando. Vou pedir de novo para vocês curtirem o vídeo, compartilhar aí com o amigo que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo e trazer um spoiler do que vai ser no próximo episódio, aí no nosso terceiro e último episódio, que é a definição de tratamento. O que que é tratamento? Porque tem muita dúvida nisso aí. E o que que é incidente de dados, que também tem muita dúvida nisso aí. E o que que o encarregado de dados precisa fazer se houver um incidente dentro da empresa que ele é o responsável pelos dados pessoais. Espero vocês semana que vem. Um beijo e até a próxima.